Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Por que algumas pessoas parecem atrair riqueza, enquanto outras passam a vida inteira correndo, sem nunca sair do lugar? Não é sorte, não é destino, e definitivamente não é apenas esforço, porque o mundo está cheio de pessoas cansadas, trabalhando até a exaustão, tentando sobreviver. Mas poucas conseguem construir riqueza real. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando homens que saíram do absoluto zero e transformaram a própria mente em uma máquina de realização. E entre todos os princípios que ele descobriu, um era diferente, mais perigoso, mais intenso, mais incompreendido. O desejo obsessivo, não um simples querer, não uma vontade passageira, mas uma força mental tão dominante que começa a alterar decisões, hábitos, identidade e até a forma como a realidade responde a você. A maioria das pessoas nunca experimenta isso, porque foram treinadas para desejar pouco, para pensar pequeno, para aceitar limites invisíveis. Desde cedo, ensinaram você a ser racional demais, seguro demais, controlado demais. Mas existe algo que ninguém te contou. Os homens que mudaram o próprio destino não eram frios. Eles eram consumidos. Havia algo queimando dentro deles. Uma ideia, uma visão, uma obsessão silenciosa. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na sua vida agora. Porque sem um desejo intenso, a mente enfraquece, as decisões vacilam, a disciplina desaparece e o medo assume o controle. Mas quando o desejo se torna dominante, algo estranho acontece. Você para de procurar desculpas, para de negociar com a procrastinação, para de agir como alguém comum e começa a pensar como alguém inevitável. Hill acreditava que toda grande fortuna começa primeiro como uma imagem mental carregada de emoção. Não dinheiro, não oportunidades, não contatos. Primeiro, desejo. Um desejo tão forte que o fracasso se torna insuportável. E é aqui que quase todos desistem. Porque existe um preço psicológico para quem decide querer mais. O mundo começa a testar você. As dúvidas aparecem, as pessoas desacreditam. O medo aumenta e poucos suportam essa pressão interna. Mas os que suportam mudam completamente de realidade. Existe uma razão pela qual algumas pessoas parecem magnetizar oportunidades, enquanto outras vivem presas no mesmo ciclo durante décadas. E isso tem menos relação com inteligência do que você imagina. Nos próximos minutos, você vai entender por que o desejo obsessivo pode ser a força mais poderosa da mente humana. E também por que ele assusta tanto a maioria das pessoas. A verdade é desconfortável. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento. Fracassa porque foi condicionada a pensar como alguém derrotado, antes mesmo de tentar. Observe o comportamento humano com atenção. Quase todos vivem no automático. Acordam cansados, pensam pequeno, repetem problemas, consomem medo diariamente. E sem perceber, alimentam uma identidade baseada em limitação. Napoleon Hill percebeu isso cedo. O maior inimigo da riqueza não era a pobreza material. Era a pobreza mental. Uma condição invisível, silenciosa, aceita socialmente. Ela se instala aos poucos, através das opiniões, das rejeições, das humilhações, dos fracassos antigos e, principalmente, da repetição constante de pensamentos negativos. Porque a mente humana acredita naquilo que escuta repetidamente, mesmo quando aquilo destrói você. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem cansadas, mesmo sem realizar nada grandioso. Elas estão em guerra consigo mesmas, querem prosperar, mas alimentam medo, querem riqueza, mas acreditam que dinheiro é perigoso, querem mudar de vida, mas continuam pensando como a versão antiga delas mesmas.
E aqui está o detalhe mais perigoso. A mente não consegue construir riqueza enquanto está emocionalmente dominada pela escassez. Quando alguém vive em estado constante de medo, o cérebro entra em sobrevivência. E pessoas em sobrevivência não criam, não arriscam, não lideram, não constroem impérios, apenas tentam evitar perdas. É por isso que tantos sonhos morrem antes de nascer. Não pela falta de oportunidade, mas pela incapacidade de sustentar mentalmente uma visão maior que o medo. Hill falava sobre algo que destrói milhões de vidas sem fazer barulho: a influência invisível do ambiente. As pessoas ao seu redor moldam sua percepção de realidade. Se você vive cercado de pessimismo, sua ambição começa a parecer loucura. Se vive cercado de mediocridade, seu potencial começa a encolher. E sem perceber, você passa a pedir permissão para sonhar. É assim que a maioria abandona o próprio destino. Não em um grande fracasso, mas em pequenas concessões diárias, adiando decisões, aceitando menos, diminuindo desejos, negociando com a própria grandeza. E então surge a procrastinação, não como preguiça, mas como conflito interno. Uma parte da mente quer crescer, a outra quer segurança. Uma quer transformação, a outra teme rejeição. E enquanto essa batalha acontece, os anos passam. Rápido, rápido demais. Existe algo perturbador sobre isso. Muitas pessoas envelhecem sem nunca descobrir do que realmente seriam capazes, porque nunca permitiram que o desejo se tornasse mais forte que o medo. Mas existe uma saída. E Napoleon Hill descobriu que os homens mais ricos e influentes da história tinham algo em comum. Eles aprenderam a controlar o próprio estado mental. Antes de controlar negócios, antes de controlar dinheiro, antes de controlar resultados. E o que eles faziam para dominar a própria mente muda completamente as regras do jogo. Napoleon Hill chegou a uma conclusão que mudou completamente sua visão sobre riqueza. O mundo exterior é apenas um reflexo atrasado do mundo interno. Tudo começa na mente. Antes de existir riqueza material, existe riqueza mental. Antes da conquista, existe a crença. Antes do resultado, existe a imagem. Foi por isso que Hill dedicou décadas estudando homens como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. Ele queria entender o que separava pessoas comuns daqueles que pareciam dobrar a realidade ao próprio favor. E a resposta não estava apenas em inteligência. Muitos deles falharam repetidamente. Foram ridicularizados, subestimados, chamados de obsessivos. Mas havia algo que nunca desaparecia: a intensidade do desejo. Hill chamava isso de propósito definido. Uma decisão tão forte que reorganiza a vida inteira ao redor dela. Quando alguém possui um propósito real, a mente começa a trabalhar de forma diferente. As oportunidades ficam mais visíveis, as decisões se tornam mais rápidas, a energia muda, o foco aumenta e o mais impressionante, o cérebro começa a procurar caminhos automaticamente, porque a mente humana funciona como um filtro. Ela encontra aquilo que você condiciona ela a buscar. Se você alimenta medo, encontrará problemas. Se alimenta dúvida, encontrará obstáculos. Mas quando alimenta uma visão intensa de riqueza, crescimento e realização, sua percepção começa a mudar. E isso não é misticismo, é direção mental. Hill acreditava que pensamentos carregados de emoção se tornam dominantes no subconsciente, e o subconsciente influencia comportamento. Comportamento gera ações, ações geram resultados. É por isso que pessoas aparentemente semelhantes criam destinos completamente diferentes. Uma vive reagindo ao mundo, a outra vive criando o próprio caminho. Mas existe um detalhe que quase ninguém entende. Desejo sozinho não basta. A maioria quer riqueza.
poucos estão dispostos a sustentar emocionalmente o processo necessário para alcançá-la. Porque quando o desejo se torna sério, o conforto precisa morrer. Você começa a perceber hábitos que sabotam você, pessoas que drenam sua energia, pensamentos que enfraquecem sua visão. E nesse momento, acontece a verdadeira transformação, não financeira, mental. Eu dizia que a repetição cria crença. Por isso os homens mais determinados repetem mentalmente seus objetivos constantemente. Eles não deixam a própria mente vagar sem direção. Eles condicionam pensamentos, protegem o foco, controlam a influência. Porque entenderam algo perigoso. A mente humana pode ser treinada tanto para a riqueza quanto para fracasso. E todos os dias, sem perceber, as pessoas estão treinando uma das duas. A questão é, qual realidade você vem alimentando silenciosamente dentro da própria mente? Porque no próximo capítulo, você vai entender o momento exato em que uma pessoa deixa de pensar como alguém limitado e começa a despertar um poder psicológico que muda completamente sua identidade. Existe um momento silencioso, quase invisível, em que uma pessoa comum começa a se transformar. Não acontece quando ela ganha dinheiro, nem quando recebe reconhecimento, nem quando o mundo finalmente acredita nela. A mudança começa antes, muito antes. Ela começa no instante em que a mente decide parar de fugir da própria grandeza. Esse é o ponto de ruptura psicológico que Napoleon Hill observou nos homens mais poderosos que estudou. Todos passaram por um conflito interno brutal, um confronto entre duas versões de si mesmos. A antiga identidade, cheia de medo, condicionada pela escassez, dependente de aprovação, e a nova identidade, movida por propósito, clareza, desejo intenso, autodisciplina. A maioria nunca atravessa essa fronteira, porque crescer dói, mudar assusta. E abandonar a antiga versão de si mesmo exige coragem psicológica. Existe conforto na mediocridade. Ela não exige riscos, não exige exposição, não exige responsabilidade, mas também não entrega liberdade. E é aqui que o jogo muda. Porque riqueza não é apenas dinheiro, é poder de escolha, é autonomia, é controle sobre o próprio tempo. E pessoas mentalmente fracas não conseguem sustentar esse poder. Por isso, tantas sabotam as próprias oportunidades. Elas desejam prosperidade, mas emocionalmente ainda pertencem à escassez. Hill entendia algo profundamente perturbador sobre a mente humana. O cérebro sempre tentará proteger sua identidade atual, mesmo que ela esteja destruindo sua vida. Se você passou anos acreditando que não é capaz, toda oportunidade parecerá perigosa. Se passou anos vivendo limitado, o sucesso parecerá estranho, distante, quase proibido. É por isso que tantas pessoas desistem quando estão perto da mudança real. Porque o crescimento exige uma morte psicológica, a morte da mentalidade antiga, dos hábitos antigos, das desculpas antigas. E poucos suportam esse processo. Mas aqueles que suportam, despertam algo raro, uma força interna difícil de explicar. Eles param de depender de motivação, param de esperar validação, param de negociar com o medo e desenvolvem uma convicção silenciosa, quase obsessiva. É nesse estágio que o desejo deixa de ser emoção e se torna identidade. Você não tenta mais prosperar. Você passa a agir como alguém destinado a crescer. As decisões mudam, o ambiente muda, a postura muda, a tolerância à mediocridade desaparece. E lentamente, a realidade começa a responder à nova versão da sua mente. Porque tudo ao redor acompanha aquilo que você aceita internamente como verdade. Essa é a virada que separa os que sonham dos que constroem, os que desejam dos que realizam, os que vivem reagindo dos que começam a comandar o próprio destino. Mas existe um último detalhe.
talvez o mais importante de todos, porque o verdadeiro perigo não é fracassar, é passar a vida inteira sem descobrir o que aconteceria, se você realmente decidisse acreditar no próprio potencial. E essa percepção pode mudar tudo. A maioria das pessoas vai terminar a vida exatamente da mesma forma que começou, com sonhos enterrados em silêncio, ideias nunca executadas, potencial nunca explorado. Não porque eram incapazes, mas porque nunca permitiram que o desejo se tornasse maior que o medo. Napoleon Hill acreditava que existe uma diferença invisível entre aqueles que transformam a própria realidade e aqueles que apenas observam a vida passar. Decisão. Uma decisão verdadeira muda tudo, porque no instante em que alguém assume um propósito com intensidade absoluta, a mente começa a se reorganizar. O foco muda, as prioridades mudam, o comportamento muda e, pouco a pouco, o destino muda junto. Mas quase ninguém percebe isso no começo. As grandes transformações são silenciosas. Elas começam internamente, na disciplina invisível, nos pensamentos repetidos diariamente, na capacidade de continuar, mesmo quando não existem resultados imediatos. Esse é o teste que destrói a maioria. O tempo. As pessoas querem riqueza rápida, mudança instantânea, resultados imediatos. Mas Hill observou algo diferente nos homens que construíram fortunas reais. Eles desenvolveram resistência mental, persistência emocional, capacidade de sustentar a visão, mesmo durante o caos, porque entenderam uma verdade desconfortável. O mundo sempre tentará desacelerar quem pensa grande. As distrações vão aumentar, as dúvidas também. Haverá críticas, fracassos temporários, momentos de solidão. E nesses momentos, sua mente decidirá quem você se tornará. Não o dinheiro, não as circunstâncias, não a sorte. Sua mente. Porque tudo começa ali. Toda riqueza, toda realização, toda mudança. Primeiro, como pensamento. Depois, como obsessão. E, finalmente, como realidade. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem presas. Nunca escolheram conscientemente os pensamentos que alimentam diariamente. Nunca protegeram a própria visão. Nunca assumiram controle da própria mente. E quem não controla a mente acaba sendo controlado pelo medo, pela opinião dos outros, pelo ambiente, pela escassez. Mas agora você sabe. O desejo obsessivo não é apenas emoção. É combustível psicológico. É força criativa. É o início invisível de toda transformação humana. A pergunta é: o que existe dentro da sua mente neste exato momento? Medo? Ou propósito? Escassez? Ou visão? Dúvida? Ou decisão? Porque daqui a alguns anos, sua realidade será construída exatamente pelas respostas silenciosas que você escolheu alimentar hoje. E talvez a verdadeira tragédia da vida não seja falhar, mas nunca descobrir quem você poderia ter se tornado se tivesse acreditado na própria mente. Se esse vídeo despertou algo dentro de você, então talvez seja apenas o começo, porque existem princípios que controlam riqueza, influência, mentalidade e poder pessoal, que poucas pessoas compreendem de verdade. E no Código da Riqueza, você vai descobrir cada um deles.